noite, pessoal. Eu queria fazer um vídeo, na verdade, para falar uma coisa que vem me preocupando um pouquinho, que é sobre indivíduos que querem perder peso, ganhar massa muscular, tanto faz. Talvez eu dê foco em algum ou outro agora, mas veja bem. Então, toda vez que você entra em platô para ganho de massa muscular ou para perda de peso, perca de peso, por que você entra em platô? Muitas vezes a dieta tá justa, o treino tá legal, o treino aeróbico tá legal, e eu não consigo mais perder, ou eu não consigo mais ganhar massa muscular. Então, o que eu tenho visto no meu cotidiano? O paciente vem, chega, diz que está em platô. Aí a gente ajusta, né? Eu tô falando a gente porque a gente trabalha em equipe. Então a gente ajusta a dieta e esse indivíduo ganha gordura. Pô, Ignas, mas o intuito era ganhar massa muscular ou perder peso. O que acontece? Que eu tô ganhando gordura. Para você fazer com que o teu corpo ele saia desse estágio de platô, você precisa enganar ele. Por que ele está em platô? Porque ele está entendendo que ele está sob restrição e trauma muito contínuo há muito tempo. Ele começa a lançar mecanismo de defesa para o quê? Para fazer retenção de gordura. Porque ele está entendendo que você está gerando um mecanismo de estresse contínuo de uma longa data. Então ele começa a transformar certas situações para uma diminuição da taxa metabólica, mudança hormonal. Então, você não consegue mais tirar esse indivíduo desse platô. Por quê? Se você diminuir mais a dieta dele, vai ficar com uma dieta hipocalórica e ele vai ter deficiência nutricional. E mesmo assim é capaz que você não consiga fazê-lo perder peso. Segundo, que você não pode fazer com que o indivíduo tenha uma dieta extremamente restrita, porque você tem que entender que ele tem que ter uma dieta não é para 2, 3 meses, ele tem que ter uma dieta para o resto da vida. Se você deixar essa dieta muito restrita, ela vai ficar insuportável e logo ele não vai aguentar. Então, você precisa entender que para eu sair desse status de platô, seja no ganho de massa muscular ou ganho ou perca de peso, eu preciso enganar meu corpo, fazendo o quê? Ganhar gordura muitas vezes. Muitas vezes eu preciso subir 2, 3 quilinhos de peso, mesmo que seja gordura, porque o que acontece? Você fornece gordura, o que o teu corpo faz? Ele fala assim, bom, agora eu tenho um pouco de reserva, dá para dar uma soltada, dá para liberar agora de novo a taxa metabólica, dá para liberar um pouquinho meu metabolismo, dá para eu voltar ao normal novamente. O que acontece? Eu consigo, ciclando essa dieta dele e esse treino, fazer com que ele tenha um estado mais confortável, mais tranquilo, porém ele vai acumular um pouquinho mais de gordura. Esse acúmulo de gordura eu preciso que ele aconteça, porque se eu não fizer isso, ele não vai sair do platô e muitas vezes ele vai continuar mantendo a massa muscular, mantendo a massa gorda, e vai começar a perder músculo, porque na verdade ele não tolera mais a restrição calórica, não tolera mais a perda de peso às custas de gordura. Então existem níveis que o corpo entende que aquilo é saudável de gordura. Então quando começa a baixar muito, ele começa a lançar esses mecanismos para não mais perder peso. Então eu tenho que soltar de tempo em tempo, ciclar essa dieta, ciclar esse treinamento, soltar um pouco para que eu faça o quê? Eu engane meu cérebro, é um jogo. Então, eu soltando um pouco a dieta, soltando um pouco o treinamento, ele sobe um pouco de gordura. Então eu tolero aí até 1,5%, até 3% do peso corporal para subir, sendo que pelo menos, né, 70%, 60% sobe de gordura, e depois eu tiro isso. Mas eu tenho um meio ambiente de novo ou novamente apropriado para que eu consiga fazer novamente essa perda de peso. Então é muito difícil, porque os indivíduos, os meus pacientes às vezes chegam no consultório e o que acontece? Eles estão preocupados, por exemplo, doutor, eu não consigo mais perder peso, né? E aí eu coloco mais comida, ou eu oriento o Nutri, peço pro Nutri que está acompanhando colocar mais comida. Aí o que o Nutri faz? Acrescenta mais comida. E aí ele fala assim, pô, mas agora que eu não vou perder peso mesmo, agora eu vou engordar. Ele entra em pânico. Então,
Mas é isso que tem que acontecer. Ele tem que ganhar 2, 3 quilinhos para que ele possa de novo reduzir. Para que eu possa soltar novamente uma nova dieta restritiva, ou o Nutri soltar de novo uma nova dieta restritiva, aumentar a intensidade do treino, porque aí eu faço com que ele volte numa homeostase, quer dizer, eu volto a fazer, deixar meu corpo num estado confortável, para novamente iniciar um período de transição traumático, que é a perda de peso. Então eu preciso entender que para que eu tenha ganhos, para que eu tenha benefício, eu preciso entender esse jogo, né, com o meu cérebro. Senão a gente nunca sai desse estado de platô. Então, uma das coisas mais comuns que eu vejo em pacientes que não têm uma equipe multidisciplinar trabalhando atrás é isso. É o quê? Ele começa a fazer uma dieta, muitas vezes restrita demais para ele. Ele tem uma boa perda de peso no começo, depois ele começa o quê? Ficar estagnado, ou até começa a ganhar peso. Justamente por quê? Porque ele não sabe ciclar a dieta, não sabe periodizar a sua dieta. Então, começa com essa coisa de low carb, não estou falando de mal da dieta low carb, mas ele começa a restringir tanto a quantidade de carboidrato, que ele começa a fazer alterações no metabolismo tireoidiano, e assim diminuindo a taxa metabólica dele basal, baseado às custas de hormônio tireoidiano, e vira uma bagunça, e ele começa a não perder peso, porque ele não sabe fazer isso sozinho. Eu sei que muitas vezes as pessoas não têm condição de fazer isso com uma rotina. Então, a dica que eu deixo para essas pessoas que não têm condição de ter uma equipe multidisciplinar é que, independente da dieta que ele vai fazer, que ele comece gradativamente e com muita sutileza. Que essa perda de peso seja de 200 a 300 gramas por mês. Nossa, doutor, 200 a 300 gramas por mês, vou perder 3 quilos no ano. Sim, porém você vai continuar perdendo peso até você chegar no seu objetivo. Se você perder mais que 1,5 kg, 2 por mês, né, os trabalhos mostram que a taxa desses indivíduos que voltam a ter o peso anterior é acima de 85%. Eles não conseguem fazer manutenção, porque fizeram uma bagunça metabólica. Colocaram seu corpo num platô, modificaram toda a fisiologia modificaram toda a sua fisiologia. Então eles não conseguem mais manter um equilíbrio. E aí eles não conseguem mais perder peso. E aí começa o pânico, aí começa a ter que usar excesso de medicamento. Não é uma crítica a medicamento, cada coisa tem a sua indicação. Então, a dica é, se você quer perder peso e não tem condição de ter uma equipe multidisciplinar atrás de você, comece devagar. Comece com meio quilinho no mês, no máximo. No final de um ano, são 6 quilos. No final de 2 anos, são menos 12 quilos. Poxa, provavelmente tem gente aí há 5, 7, 8 anos lutando e não conseguiu perder nenhum. Aliás, está mais pesado que 5, 6 anos atrás. Então qual foi o benefício de você fazer dietas restritas? Dietas loucas, dietas de extrema baixa caloria? Então não tem vantagem. Se você entender que alguma modificação que você faz pequena, você perde 400 a 500 gramas no mês, você vai conseguir fazer a manutenção disso com muito mais facilidade. Tá ok? Então eu espero que esse vídeo tenha sido benéfico, que eu tenha ajudado algumas pessoas e entender que muitas vezes a gente, para poder continuar ganhando, a gente tem que perder um pouquinho. Então, para eu continuar perdendo peso, às vezes eu tenho que soltar um pouquinho, eu tenho que engordar 1, 2 quilinhos. Tá ok? Um abraço a todos, uma boa noite.